Olá meninas, mais uma vez aqui no meu canal e hoje a gente vai começar uma série sobre alimentação. Então hoje é o primeiro programa, um programa de introdução. Nesse programa a gente vai fazer várias tomadas explicando sobre a origem dos alimentos, o que cada alimento é, o que eles fazem no nosso corpo. E esse assunto é um assunto bastante sério, importante, e algumas pessoas me perguntaram, mas por que você, ginecologista, vai falar sobre alimentação? Aí eu falei, não, eu falo sobre alimentação porque, na verdade, isso deveria ser um assunto que todos os médicos deveriam falar. A alimentação, ela é a base, né, da nossa sobrevivência e ela é realmente um assunto muito sério e pode modificar totalmente a nossa qualidade de vida e é responsável por uma grande parte das doenças que a gente tem hoje. Meu nome é Priscila, eu sou médica ginecologista, mais uma vez aqui com vocês no meu canal. Vamos lá. Então, primeiro eu tenho uma abordagem, né, para tratar sobre alimentos no consultório, que é bem bacana e as pacientes ficam bem satisfeitas, na verdade, com essa forma de entender o que é um alimento. Então, vocês devem conhecer a pirâmide de alimentos, que está aqui. Nessa pirâmide de alimentos, a gente tem os tipos de alimento que a gente consome, né, o que a gente consome, classificados dentro dessa pirâmide, de acordo com o que a gente mais deve comer, para o que a gente come em menor quantidade. Ela é uma forma equilibrada de comer. Então, quando a gente fala da pirâmide de alimento, eu estou dizendo que é dessa maneira que a gente deve consumir os alimentos. Então, a base dessa pirâmide é composta pelos carboidratos. Depois a gente come moderadamente as proteínas, depois uma quantidade menor de gorduras. E no topo da pirâmide a gente tem os oligoelementos, que são as vitaminas e os sais minerais, que a gente precisa de microdoses desses alimentos e eles estão introduzidos dentro do resto da pirâmide. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre proteína. E às vezes eu pergunto no consultório para as mulheres que estão ali comigo, você sabe o que é proteína? E muitas vezes as pessoas não sabem dizer exatamente o que é proteína. Então a proteína basicamente é a carne. É o que a gente come ali de carne. Seja de origem vermelha, né, carne de vaca, seja peixe, ou frango, ou porco, ou coelho, ou pato, enfim, é a carne. A gente tem também outros alimentos que contêm proteína, como o leite, né, os derivados animais, o leite, o queijo, os derivados lácteos, e a gente tem bastante proteína também na clara do ovo. Então, basicamente é isso. Tem proteína de origem vegetal? Tem. Então, as leguminosas, por exemplo, elas têm proteína. Mas quando a gente fala num alimento que é composto realmente por muita proteína, esse alimento é a carne. Depois eu falo um pouquinho, e a gordura? O que é gordura no alimento, né? O que é gordura? Então, a gordura dentro da nossa alimentação são os óleos, óleo de milho, de girassol, óleo de soja, de canola, enfim, são os óleos, o azeite, que vem da azeitona, a manteiga, que aí ela é um derivado lácteo, né? Ela vem do leite, a gente tem a gordura de origem animal, aquela gordura que está na carne, então aquele pedaço de gordura da picanha, por exemplo, é a gordura. A pele do frango, a pele do peixe, a gente tem um pouco de gordura também no meio da carne, tanto de frango quanto de peixe. Mas basicamente é isso, a gema do ovo, quando você usa creme de leite, os queijos que são muito moles, eles também são bastante gordurosos, né? Os queijos muito amarelos, enfim. Mas basicamente quando a gente fala gordura, eu estou pensando em óleo, a gordura da carne e gema de ovo, tá? Manteiga, enfim, isso. E aí a gente tem os oligoelementos, que são esses alimentos que a gente usa em microdoses. E a base da alimentação são os carboidratos. E aí
Então eu pergunto o que são carboidratos. E é engraçado porque quase sempre as pessoas, quando a gente fala carboidrato, imediatamente elas falam massa. Então carboidrato é massa. E eu pergunto, mas a massa ela vem da onde? Ah, é a farinha. É a farinha. E eu falo, mas tem outros carboidratos. Aí a pessoa pensa e muitas vezes fala o açúcar. Muitas vezes, na verdade, não lembra. Então, as pessoas classificam os carboidratos, as pessoas de uma maneira geral, classificam os carboidratos como farinha e açúcar. E na verdade não é bem assim. Então vamos lá. Se eu falar brócolis, em que categoria você colocaria o brócolis? E as pessoas falam, é proteína? Eu falo, mas é carne? Não. Então, é gordura? Não. Então é o quê? Então, brócolis é carboidrato. É claro que é um carboidrato que está rico em outras coisas. Tem água, tem fibras, tem vitaminas e muito carboidrato. E se eu falar repolho? Carboidrato. E alface? Carboidrato. E cenoura, e batata, e chuchu, e arroz, e feijão, e rúcula, e espinafre, pepino, e tudo que é vegetal. Então, se você olhar a pirâmide de alimentos de novo, você vai ver que na nossa base a gente tem alimentos que são de origem vegetal e a gente tem que comer moderadamente as proteínas. A gente tem um conceito de que o ser humano, ele é um microcosmos do macrocosmos. É como se nós tivéssemos o universo concentrados dentro de nós. E nós, dentro de nós temos todos os tipos de elementos que estão na natureza. Eu tenho ferro, por exemplo, um minério, eu tenho cálcio, por exemplo, eu tenho água, eu tenho proteína, tenho gordura. Então, todo o universo está concentrado dentro de nós. E se a gente olhar para fora, aí eu brinco com as pacientes, se você abrir a janela e olhar para a paisagem, que eu moro aqui numa região que é mais rural, se você olhar para a paisagem, o que você vai ver? Isso. O verde. Então todo mundo sabe que a paisagem é composta por vegetais. Então, por isso que a base da nossa alimentação é o mundo vegetal. A gente precisa comer muito isso que a gente vê, porque a gente é isso, a gente é, na verdade, esse universo. Então, a gente precisa comer muito verde mesmo. Muito verde, muita verdura, muito legume. A base da nossa alimentação é o carboidrato. E depois, se você olhar, você vai ver um passarinho, um bichinho aqui, um ali, ou uma vaquinha, algum animal. Por isso que a gente come moderadamente os animais, as proteínas. Então a gente tem basicamente alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal. E a gordura? A gordura está dentro desse mundo vegetal e animal. A gente tem gordura de origem vegetal, nos óleos, no azeite, e a gente tem gordura de origem animal. A gordura da carne, os derivados lácteos, a gema de ovo. Então, basicamente, a gente tem dois reinos para comer, o vegetal e o animal. Muito vegetal, moderadamente o mundo animal. Bom, então, por que as pessoas dizem que os carboidratos fazem mal? Porque todo mundo fala, nossa, mas eu como então muito carboidrato. Então, mas todo mundo fala que não é para comer carboidrato. Eu falo, não é bem assim. Então, na verdade, o grande vilão da história é o refinamento. É você pegar um carboidrato, você pegar um alimento, né, um vegetal, e refinar ele e transformar aquele volume gigante numa coisa pequena. Então, é isso que é feito com o trigo, no caso da farinha, e com a cana-de-açúcar, no caso do açúcar. Então, para você ter uma ideia, para eu formar 500 gramas de açúcar, e isso é fácil da gente consumir, todo mundo fala, 500 gramas, é difícil comer isso? Não, não é difícil comer 500 gramas de açúcar. Um pedaço de pudim, tomou refrigerante, comeu um chocolate, você já está comendo 500 gramas de açúcar. Então, para formar 500 gramas de açúcar, eu preciso fazer o refinamento de 5 quilos de cana. E aí você fica pensando,
dá para comer 5 quilos de cana em alguns minutos? Que é o que a gente faz? É difícil, né? Então, essa sobrecarga toda é que realmente isso é o que prejudica o nosso organismo. Mas eu vou te explicar isso mais detalhadamente no nosso próximo capítulo sobre os alimentos refinados. Tchau! Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?